Olá, amigos! Aqui estamos nós para mais um Janelas da Alma. Nessa série, nós estamos trazendo e discorrendo sobre um assunto do suicídio, através do livro O Suicídio na Perspectiva Bíblica, lançado pela editora Gama e Prisma. Eu gostaria de dar sequência a esse assunto agora. Nós estaremos falando no capítulo 2. Peço a você, deixe seu comentário, dê aí o seu positivo, o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos seguindo, porque o nosso canal tem novidade toda semana e esse assunto é um assunto de extrema relevância para os nossos dias. Talvez você conheça alguém que, se não tentou, alguém que perdeu um ente querido através do suicídio. Então esse livro pode ajudar você, conhecendo o aprofundamento bíblico, ajudar você a conversar com pessoas e ajudá-las a sair desse ambiente do fantasma do suicídio, como nós já comentamos nas semanas anteriores. Então nós vamos dar sequência no capítulo 2 do livro, e lembre-se que nós estaremos concluindo todo este livro nessa série de comentários, nessa série semanal, ok? O suicídio na perspectiva bíblica é o tema do livro, e o capítulo que nós vamos então estudar é o capítulo 2, que tem por título Ele era um dos nossos. Vamos lá. Mais comum do que se imagina, o ambiente cristão religioso não está isento de pessoas que cometeram ou pensaram no suicídio como uma solução para os seus problemas. A estranheza, no entanto, é saber o quanto esse número cresce entre os reconhecidos cristãos, principalmente entre aqueles que exercem ativamente sua fé, seja como leigos devotos ou conscientes religiosos vocacionados. Tal afirmação, revelada e comprovada pelos meios de comunicação quase que diariamente, aponta para um curioso paradoxo. Enquanto se professa a confiança no Cristo do sacrifício último, no Deus encarnado, também se descortina um expressivo número de desencantados com a fé que professavam e autoafirmavam através de suas ações. Agora, o enredo se deslancha através de atitudes incompreendidas e insanas, para os que apenas observam pasmados os atos impensados e desnorteados. Diferentemente do profeta Elias, propenso ao suicídio, há um homem, também personagem citado no Novo Testamento, que deve nos chamar a atenção pelo privilégio que teve de viver lado a lado com o Messias por alguns anos de intenso aprendizado, comissionamento e confiança. Estamos falando de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos que iniciaram. Ele se revelou diferente dos demais, não porque traiu o seu mestre, como fez Pedro, negando, e os demais que fugiram amedrontados sem defender o amigo Jesus, mas por sua terrível decisão de estancar sua latente dor do modo mais temido entre os judeus do seu tempo, interrompendo o curso de sua própria vida. No seu caso, houve a busca pelo método do enforcamento. Tal método não se inicia com este discípulo de Jesus. Aitofel, descrito no Antigo Testamento, consta em 2º livro de Samuel 17, de 1 a 23, a sua história, já havia optado por este mesmo modo quando confrontado com seus próprios meios de ver a sua vida. Como conselheiro respeitado pelo rei Davi, mudando o curso de sua preferência política, aderiu à defesa do rebelde Absalão e passou a aconselhá-lo consideravelmente. No momento em que seus conselhos não foram mais aceitos, numa supervalorização do seu ego, agora totalmente desacreditado, enxergou apenas, mais uma vez, sua exclusiva e solitária decisão como a mais acertada.
mesmo já tendo visto que não era o dono da verdade. Ele escolheu então não enfrentar seus próximos desafios. Pôs em ordem as coisas que ficaram temporariamente de lado enquanto alimentava o seu personagem infalível e se enforcou. Judas Iscariotes, por sua vez, não finalizou seus embates e decepções no enforcamento em si, como veremos a seguir. A Igreja cristã ainda não estava estabelecida como instituição, religião, e uma mancha em sua história já surgia. E não foi escondida por aqueles que propagariam inicialmente pela fidedigna transmissão oral os seus passos lentos, porém marcantes. O evangelista Mateus descreve o discípulo suicida como um homem tocado de remorso. Consta em Mateus 27, do 3 ao 5. Quando faz a descrição mais pormenorizada de seu suicídio no Evangelho, do qual lhe é atribuída a autoria. João traz a referência negativa do filho da perdição, através das palavras do seu mestre. Está lá em João, capítulo 17, versículo 12. Marcos e Lucas tão somente registram passagens das andanças e convivências de Judas com Jesus e os demais discípulos, como se evitassem tocar no assunto com os destinatários de suas cartas. Mais à frente do tempo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 20, sua história se resume em interpretações das predições proféticas de Salmos 69 e 25. Está escrito: fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. E também em Salmos 109, verso 8. Sejam poucos os seus dias e tome outro o seu encargo. É provável que estas linhas, interpretadas como revelação do ato da iniquidade de Judas, fossem a base da decisão de que deveriam substituí-lo o quanto antes. A concordância veio após um discurso enfático de Pedro. Isso consta em Atos, capítulo 1, dos versículos 16 a 18. Está escrito: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. A igreja cristã seguia os passos do Mestre, deixando para trás esse episódio grotesco e ainda tabu para a sua época. Contudo, jamais tentando apagar um registro tão destoante como este. A palavra usada por Mateus, capítulo 27, versículo 3, para identificar a alavanca que desencadeou tal violência de Judas contra si, ainda não se pensando no efeito quanto aos que com ele conviviam, foi remorso. Algumas versões traduzem equivocadamente por arrependimento, sentidos completamente distintos. No original grego, metamelomai, preocupar-se posteriormente, isto é, lamentar, arrepender-se. A discussão que se deve desenrolar quanto à tradução precisa ser motivada pelo sentido e a cada palavra que a cada palavra nos arremete. Remorso, substantivo masculino, angústia, que atormenta a consciência de quem comete falta grave ou crime, enquanto arrepender-se, verbo, sentir pesar por falta, erro, pecado, crime cometido, acompanhado de veemente desejo de emenda e reparação.
Aqui está a perceptível singularidade do arrependimento. Tende a buscar o conserto, a fim de não experimentar a pena máxima, o pesar desalentador de ter feito algo que podia ter sido evitado. Enquanto o remorso traz, pura e simplesmente, o sentido de não ter feito algo agradável, mas sem empreender esforço necessário para reparar o erro. Um importante dado descrito mais detalhadamente no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15, revela por quanto dinheiro a traição se deu. 30 moedas de prata. Independentemente do quanto literalmente representaria essa quantia, era o valor que Judas deu a ele mesmo. Quando se troca a dignidade, o bom caráter, as boas ações por qualquer dinheiro, esse valor é, no âmago da questão, o quanto valemos para nós mesmos. Eis uma questão a ser dada devida atenção, pois seria este o valor do seu fim. A atitude posterior de Judas, ao devolver as moedas de prata, seria um modo de consertar o erro, porém não surtiu o resultado esperado, uma vez que os sacerdotes do templo não as receberam, pois já estavam caracterizadas como preço de sangue. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 6. Pelo contrário, serviu para o agravamento da situação, pois a recusa da devolução das moedas representou para Judas a desvalorização total daquilo que ele muito valorizou. Caso o coração de Judas cultivasse um legítimo arrependimento, a fim de reparar todo o erro cometido com o Cristo, bastaria que se posicionasse de modo a alcançar o perdão daquele a quem ele prejudicara, realmente, Jesus. O Mestre, por muitas vezes, ministrou ao coração de seus discípulos este importante princípio: perdoar. Seria impossível que Judas não tivesse ouvido uma ministração sequer sobre o assunto. Sendo assim, ao perceber que a tentativa de devolver o dinheiro e soltar Jesus fora frustrada, a reparação deveria ser diretamente ao seu mestre. Ao menos acompanhá-lo naquela cruz, o que não aconteceu. Pelo contrário, o isolamento ao qual se sujeitou nos moldes da caminhada do profeta Elias para o deserto, lhe proporcionou o seu trágico fim. Judas não aprendeu a lição na qual Jesus ensinou que o perdão, além de ser um elemento curador, torna-se obrigatório para aquele que deseja receber o perdão divino. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O ato que simulava arrependimento, estando mais centrado no remorso, foi percebido por ambos, sacerdotes e pelo próprio Judas, como pecado. Do grego, amamartano, errar o alvo. O sentido moral de um planejamento falho. Muitos acreditam que Judas Iscariotes pensava em aproveitar o carisma de Jesus diante do povo para realizar uma conspiração contra Roma. Quiçá poderia usar Jesus para alcançar o seu objetivo político, o que definitivamente não funcionou. Por algumas ocasiões, Judas parece ter sido um apoiador de andarem armados os discípulos, um legítimo e pioneiro zelota. Está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos 38 e 49. O evangelista Lucas é categórico em descrever a traição de Judas, conforme relatos apurados, como um ataque do ardiloso Satanás. Lucas 22, 3.
Estaria Lucas disposto a descortinar uma possível causa da traição de Judas, combinando em lance demoníaco com o oportuno oferecimento de riquezas? Podemos pensar nessa combinação como o cotidiano secular que corrobora para muitos pensamentos e ações pertinentes, levando a um futuro desassossego da alma. O apontamento dos laços a que estamos sujeitos quando não inteiramente focados no propósito de seguir com a vida, devidamente direcionada por aquele que nos criou para o louvor da sua glória. A traição a que se sujeitou, conforme a quantia expressiva de dinheiro, corrompeu o coração de Judas, como descreve Lucas, abre aspas, Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Lucas capítulo 6, versículo 16. Um modo de descrever o homem que não era ou não havia se revelado para os colegas como um traidor até o encontro com Jesus no Getsêmani. Está registrado em Mateus 26, 36 e 47. Quando então teve a conclusão do plano que havia arquitetado, sem que os demais desconfiassem. Nesse ínterim, deve-se observar a gravidade da traição quando aquecida por um terreno frágil demais para a colheita, quando o elemento surpresa é realmente surpreendente. Foram momentos de intensa relação de amizade entre os discípulos e Jesus, a ponto de experimentarem de uma comovente história de fraternidade entre eles. A traição se torna a marca mais profunda deste apóstolo. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são categóricos em reafirmar a história no enfoque da traição, mas apenas Lucas destaca a possibilidade de Judas não ter sido sempre assim, como alguns passam a acreditar, defendendo teorias de uma predisposição ao suicídio ou mesmo herança genética. Quando observamos o grau dessa relação, descortinada pela trajetória da função ímpar de Jesus ante os demais, tesoureiro do grupo, reparamos também no agravamento da traição que impulsiona o citado remorso. João apura que Judas já podia ter dado sinais de sua instabilidade ministerial, uma vez que questiona a atitude de Maria, irmã de Lázaro, que adora Jesus com seu bálsamo, derramando sobre os pés do Mestre e enxugando-os com os cabelos, como consta no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 3 a 5. Como compreendemos que esse texto foi escrito muito depois do ocorrido, a comunidade joanina não economiza na crítica àquele que traíra Jesus. Mas Judas Iscariotes disse: por que este perfume não foi vendido e o valor dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Eis a imagem que se agrava diante da amizade, traição e suicídio. Além do que já seria suficiente para denegrir a pobre alma, ainda trouxe o estigma de que já agia com infidelidade para com todos os que depositavam nele alguma confiança. Seria o escândalo dos escândalos, conforme Jesus lhes advertiu, antes que o mal pudesse investir contra qualquer um deles, ou propriamente, talvez, contra o discípulo Judas. Em Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2 está escrito: é inevitável que existam pedras de tropeço, escândalos, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço
que fosse atirado no mar do que fazer tropeçar, escandalizar um destes pequeninos. Os elementos negativos descritos no parágrafo anterior podem servir de despertamento ao leitor, pois contribui e muito com o objetivo maior deste livro: encontrar elementos congruentes nos personagens bíblicos que possam nos ajudar e ajudar aos demais a não cometer os mesmos erros. Ao optarmos por um relacionamento social, fazendo parte de um grupo, de uma comunidade, o quão devemos honrar a confiança que nos foi dada. Judas representa aqueles que desprezam a relação interpessoal, independentemente de motivos, e acaba por destoar-se, ainda que inicialmente, no pensamento, do propósito comum de sua coletividade, e ao se destacar, cuidando da bolsa e sentando à mesa, mais próximo que a maioria deles, se tornou a decepção de todos, quando a verdade se revelou sobre sua real intenção. Em Lucas capítulo 18, versículo 48 está escrito: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nesta normativa parábola, Jesus deixa claro que, sujeitos às decisões que haviam de tomar, o quanto podiam desencadear uma sucessão de desgraças, conforme já citado no capítulo 1, citação de Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Jesus, diferentemente dos demais, já havia percebido e advertido a todos que estavam envolvidos ou pensavam em envolver-se com as coisas dignas de posterior arrependimento. Lucas, capítulo 22, versículos 21 e 22, está escrito: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Como não enxergar aqui o momento ideal para Judas repensar o que já estava planejado, desfazer o plano, voltar atrás? Uma chance dada que não podia ser desperdiçada. Uma reflexão aos moldes da percepção de que haveria de ser consertado. Arrependimento causando imediata retratação, mesmo que já tivesse sido pensada como decisão sem volta. O fantasma que assombra Judas não é diferente daquele que oprimia o profeta Elias. Podemos dizer que se trata de um ser, alguém virtual, da mesma essência e ordem daquele que ainda trabalha na razão humana nos dias atuais. Tal fantasma impede que os homens enxerguem a possibilidade de errar, aterrorizando a mente quando da descoberta do erro, atrapalhando assim a reparação deste erro. A metáfora que uso para personificar o desejo de cometer suicídio, fantasma, será ainda usada por diversas vezes no decorrer deste livro, pois apresenta os mesmos aspectos nas diversas épocas em suas inúmeras ações. Seu modus operandi se assemelha ao elemento sobrenatural, haja vista que consegue imprimir na mente dos menos esclarecidos, ou de menos uso da razão amadurecida, como as crianças, no qual consegue convencer de sua existência ou fazer com que acredite em suas palavras guia. Este uso da razão amadurecida, a faculdade de fazer, pensar ou agir de modo a obter resultados favoráveis à sua vida, não está ainda
à disposição de uma criança, por exemplo. Jesus, ao exemplificar sobre esse tema da humildade, utiliza-se dessa imagem pueril para orientá-los, discípulos e povo, a buscar a simplicidade ou humildade ou sinceridade pura de uma criança. A capacidade de reconhecerem seus erros e alcançarem o quanto antes o reparo de suas falhas, mesmo que todos ao redor façam seus julgamentos de modo a condená-los. O que importa para Jesus é fazê-los compreender que, caso não se tornassem humildes como uma criança, não entrariam no reino dos céus. Isso consta em Mateus 18, 1 a 5, Marcos 9, 33 a 37 e Lucas 9, 45 a 48. Estas passagens podem ser entendidas como elemento suficiente para cada um de nós encontrar na humildade de uma criança a motivação para que, caso pequemos, não venhamos a nos abater de tal modo que o fantasma do suicídio consiga o seu alvo, fazer-nos desistir de tudo e de todos diante de um terror psicológico-moral a que estamos sujeitos, culminando na decisão última de estancar uma dor, provocando muitas outras dores ao redor. O fantasma, uma vez encontrando um solo fértil, não hesitará em semear suas ideias que denotam solução, mas que, despidas da roupagem, se tornam assustadoramente obscuras. Assim é quando, amadurecidos, assistimos um filme de terror em que um fantasma procura assustar o espectador. Por mais que não nos deixemos levar pela ilusória assombração, somos testemunhas do quanto ainda consegue assustar alguns outros ao nosso redor. Não é tão simples tentar explicar que se trata de um ser imaginário que tomou vida através dos efeitos cinematográficos. Será preciso, primeiramente, trazer a razão, desenvolver o tema com seriedade, para então atingir o objetivo de fazer com que o cinéfilo assustador caia em si e retorne à realidade de sua vida. Isso pode levar tempo e render trabalho, porém o resultado pode ser gratificante. Bom, estaremos aqui encerrando mais um pedacinho desse livro maravilhoso, Suicídio na Perspectiva Bíblica. Na semana que vem, daremos sequência ao capítulo 2, comentando ainda sobre esse título que faz nos pensar. O título deste capítulo: Ele era um dos nossos. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente.